Vamos. Utep, Ank, Ujá, Seneve. Bom dia, gente. Então a gente vai com mais essa programação, mais essa série que se chama Chega de Desculpas. Chega de desculpas para não praticar a sua ancestralidade, chega de desculpas para não se cuidar, chega de desculpas para quem ainda tem dúvida de praticar Kemetic Yoga. E hoje a gente tá com esse tema que é: para que fazer Kemetic Yoga se eu já faço atividade física? Isso é uma coisa que me falam muito. Ah, Ana, mas eu já faço atividade física, então fazer também Kemetic Yoga pode ser que fique pesado. Bom, a grande questão, e vocês já devem ter ouvido eu falar isso de várias formas, e hoje por isso que eu quis trazer uma conversa bem específica sobre isso, sobre esse fato de que Kemetic Yoga não é atividade física, apesar de nós estarmos utilizando o nosso corpo físico para chegar a alguns outros processos, para chegar a algum outro lugar. E para não ficar uma coisa tão confusa, quando a gente de repente faz uma comparação de eu já faço academia, então eu não vou fazer mais Kemetic Yoga, eu já faço vôlei, então eu não vou fazer mais Kemetic Yoga. A gente pode então trazer essa discussão a partir dessa diferença entre o que é educação física e e o que é a Kemetic Yoga. E eu não sou da área de educação física, apesar de ter algumas pessoas que praticam comigo que são educadoras físicas, educadores físicos. Eu sempre gosto quando eles estão presentes, porque eles mesmos também vão percebendo essa diferença. Então, quando a gente pensa nessa diferença entre a educação física e a Kemetic Yoga, lembrando que eles são complementares, eu entendo que eles são complementares. Quando nós falamos de educação física, a gente está falando de uma atividade que tem o objetivo de desenvolver alguma aptidão física, que pode ser uma flexibilidade, pode ser força. Em alguns dos outros objetivos é que seja uma atividade recreativa, e se coloca mais como um fator secundário a questão de trabalhar a mente, de trabalhar o foco, de trabalhar essa parte que na Kemetic Yoga acaba sendo o principal. Então, se vocês, eu acho que eu não sei, deixa eu ver se tem aqui um conceito que eu tinha separado, mas se vocês buscarem, fizerem uma busca rápida na internet, vocês vão conseguir perceber isso. Então, aqui, atividade física, né? Educação física. Atividade física tem como objetivo principal aumentar a aptidão física, força, flexibilidade, gerar saúde e recreação. Secundário, além disso, melhora a saúde mental e ajuda a prevenir depressão. Dentro desse cerne, gente, peraí, porque o cachorro do vizinho tá me atrapalhando. Às vezes a gente tá aqui meditando e acontece isso. Acho que agora diminuiu um pouquinho. Então, quando a gente pensa isso dentro da questão da Kemetic Yoga, nós vamos observando justamente o oposto, né? Que na Kemetic Yoga a gente tem muito mais a questão de trabalhar a mente. Mas antes, deixa eu pontuar melhor ainda essa questão da educação física, que eu acho que é importante para a gente perceber essa diferença. Então, se na educação física, né, nessas atividades físicas, o objetivo é muito essa questão da aptidão física, da flexibilidade, da força, o que é que acontece? A gente entende que tem a forma de ser mensurada a evolução da pessoa que pratica, acaba que também é diferente. Então veja que quando a gente fala de educação física, quando de repente, não sei aqui quem já participou, já frequentou a academia, mas ou outras formas de esporte também, mas a academia eu vou colocar bastante porque é mesmo aquele centro da educação física. Então você percebe que a forma de mensurar a evolução da pessoa é, por exemplo, em cima de medir a perda de massa muscular
ou então fazer uma mensuração em cima de aumentou o peso, ou teve uma queima de calorias, ou então diminuiu ou aumentou as medidas corporais que se queria. Então essas são as bases de mensuração quando a gente vai para academia e que aí se distingue muito da Kemetic Yoga, porque quando a gente fala da Kemetic Yoga, se você passar 5 meses e de repente você passar de 1 quilo, ganhar, sei lá, 1 quilo a mais, isso não é um problema. Porque o foco não é essa parte tão física, sabe? E aí... Gente, só me deem um ok se vocês estão me escutando bem, por favor, porque aqui deu como tendo uma falhazinha. Vou continuar, tá? Mas eu preciso desse ok de vocês. Então, se a gente fala que a Kemetic Yoga não é uma atividade física, ela é porque ela tem um objetivo diferente, que como o mestre Sarah Altep pontua muito, alguns dos principais... Massa, obrigada. Alguns dos principais são o aumento da nossa energia vital, essa energia de vida que está dentro de Shu, né, do processo de oxigenação do corpo. E para isso o que a gente faz é trabalhar muito a nossa respiração. Então a gente aumenta o fluxo energético através de respirações específicas que tem o objetivo de desobstruir canais energéticos, aumentar o fluxo de oxigênio no corpo para que a gente tenha mais essa sensação de vitalidade no final da prática. Um outro objetivo também na Kemetic Yoga é a gente desenvolver durante a prática do tapete algumas habilidades que a gente possa utilizar também na nossa vida, na nossa rotina, como lidar com a frustração, como obter mais foco para atingir um objetivo específico. A questão aqui não é que na educação física ou em outras atividades físicas isso não aconteça. A questão é o que é principal, o que é secundário. Na Kemetic Yoga não importa tanto se você teve ou não perda de massa muscular ou se você diminuiu ou aumentou suas medidas, mas importa muito mais se você conseguiu controlar a sua ansiedade durante um processo, por exemplo. E, assim, isso, né, essa questão entre o que é principal em um e o que é secundário em outro, isso é fundamental porque, deixa eu pontuar assim, bem de forma objetiva. Primeiro isso, essa questão de peso. Se no final de uma prática, de um período de Kemetic Yoga, você não tem um ganho ou peso de massa muscular. Outra coisa, mais do que você de repente não... Se na educação física, e reconectou... Então vamos lá. Então essa questão, né, das medidas. Outra forma de a gente ver como faz diferença é que, por exemplo, nas atividades físicas a gente tem muito aquilo de eu tenho que conseguir chegar àquela meta. E se não consegue, a gente fica tentando. E na Kemetic Yoga a gente também vai continuar tentando até conseguir, mas é muito mais sobre, se eu não conseguir, deixa eu ver como é que tá a minha mente. Eu tô frustrada por causa disso, então como é que eu vou trabalhar essa frustração? Mas eu acho que da próxima vez eu vou acabar fazendo no 3G mesmo. Então, e se também eu não conseguir, e isso me traz frustração, como é que eu trabalho isso? Ou eu não consegui, eu já estou pensando em desistir porque eu não consegui. Como é que eu trabalho a perseverança, então, na minha mente, nas minhas emoções, para que eu não deixe de atingir meus objetivos no momento em que acontece, de repente, um primeiro impasse, né? Um primeiro obstáculo. E nesse processo, então, veja que a gente tem a questão de que a gente precisa se autoconhecer. E nesse processo de autoconhecimento, eu tenho que olhar aquele momento em que de repente eu não consegui ou eu estou acelerando demais para ver o que é que vai acontecer. E aí o que é que a gente pode distinguir também de uma forma muito concreta isso
de um instrutor Siba de Kemetic Yoga e de repente de um personal trainer. Você de repente durante meses pode fazer uma prática de física com um personal trainer e ele vai te falando as formas mais específicas de como você de repente superar algum obstáculo, superar alguma limitação que você tem. E isso de repente pode acontecer durante meses sem ele te provocar a você mesma, você mesmo, perceber onde no seu corpo está tendo de repente uma limitação que esteja te impedindo de chegar onde você quer. E aí ele vai continuar, faz dessa forma, faz daquela forma, e aí em um momento você atinge, mas talvez você não tenha adquirido a consciência do que foi que modificou dentro de você, ou dentro dos ajustes que ele fez, para que você sozinho tenha essa autonomia. Não estou dizendo que é unânime, tá? Mas é o que a gente, em regra, vê nas academias, que a gente vê nesses processos do treinador, do educador físico. De uma outra forma, o instrutor de Kemetic Yoga, ele deve, na medida também do possível, né, te provocar para que cada vez mais você mesma perceba qual é a minha limitação. Onde é que eu tenho que acionar e qual é o mecanismo que eu tenho que fazer para poder superar essa limitação, mesmo quando o instrutor não estiver lá. Então acaba sendo, às vezes, um processo muito mais de peraí, eu não consegui, então eu não vou fazer 5 vezes seguidas até conseguir. Mas sim um processo de eu não consegui, então para um pouco e vamos fazer muito devagar para eu sentindo o meu corpo, observando minha respiração, percebendo qual é o ajuste que eu tenho que fazer melhor para poder então superar essa limitação, que de repente eu vou até ter mais segurança para seguir em frente quando não tiver também com o instrutor Siba. Tá fazendo sentido para vocês essa diferença? Porque essa também eu acho que é uma muito marcante da diferença de a gente ver como a condução vai acontecendo e pontuando muito de que não tem uma condução certa nem errada, são apenas conduções para práticas diferentes. A condução de um educador físico, eu entendo que deve ser essa mesmo, de ser essa pessoa que está treinando, que vai te dizer o que você deve fazer. Enquanto do instrutor Siba de Kemetic Yoga, ele vai te dizer o que você deve fazer, mas pressupondo e tentando cada vez mais que você adquira consciência para que durante o seu desenvolvimento, em algum momento, você vá precisando cada vez menos dele nesse processo. Entende? Gente, eu vou agora desligar o telefone. Hoje tá assim, mas parou. Tá fazendo sentido aí? Pronto. E aí o que é que acontece? Eu entendo também que quando a gente fala de Kemetic Yoga, existe também todo um trabalho de desenvolver algumas habilidades que tenham a ver com, primeiro, desenvolver o nosso autoconhecimento também em termos de como a gente lida com a vida lá fora. Então, durante a prática de Kemetic Yoga, você de repente vai perceber que ela é um espelho do seu comportamento na sua rotina. E que de repente você tem alguns padrões de comportamento que vão sendo repetidos durante a prática da Kemetic Yoga. Então de repente, eu coloco muita força para fazer tudo na Kemetic Yoga e você percebe que nos grupos, no trabalho, nas suas atividades, você também é a pessoa que sempre está colocando energia demais na frente das outras pessoas para fazer as coisas, e a Kemetic Yoga vai te dando esse espelhamento para você. Durante uma prática de educação física, eu não vejo, né, que tem tanto esse espaço de, peraí, como é que eu estou me comportando aqui? Esse comportamento é um comportamento que é um padrão meu? É um padrão recorrente que de repente eu deva mudar? Então essa também pode ser vista como uma diferença. Uma outra coisa é que o mestre Sarah Tepe, ele fala que a Kemetic Yoga tem o objetivo de autoconhecimento para autorrealização. Então você vai se autoconhecer como esses aspectos que eu falei agora,
de padrões de comportamento que de repente eu deva melhorar também na minha rotina e que eu acabo fazendo no tapete, e se eu melhoro isso no tapete, eu melhoro também na minha rotina. E quando eu vou observando esses comportamentos e eu modifico eles, eles vão me levando mais em direção aos caminhos que eu quero realizar na minha vida, a realização dos meus objetivos. Então, a gente vai quebrando alguns padrões, vai modificando alguns comportamentos e vai tendo também um foco direcionado àquilo que a gente quer realizar. Na prática do tapete, aquilo que a gente quer realizar é essa movimentação, né, no final de chegar às posturas, mas esse chegar às posturas tem que ter todo esse processo de consciência. Então é por isso que, por exemplo, quando postam fotos na internet de pessoas fazendo posturas super mirabolantes, para mim aquela foto não é que não serve, mas para mim ela se resume a um físico. Se por trás daquela foto não mostra de repente qual foi todo o processo que a pessoa passou para então chegar naquela postura, o processo de autoconhecimento, o processo de observar os ajustes do corpo, então para mim aquelas fotos ficam vazias, fica realmente só o físico. Eu digo, ficam vazias para o entendimento do que deve ser uma prática de Kemetic Yoga. De repente, para uma prática de educação física, ela é a ideal porque atingiu o objetivo do corpo, sabe? O objetivo de chegar naquela meta. Então, eu digo isso em termos do que a Kemetic Yoga está buscando. E o mestre também, outra coisa também que vocês podem ver a diferença de uma pessoa que vai te fazer vai te guiar em uma atividade de educação física, outras atividades físicas, também esportes, né? E da Kemetic Yoga, é que na Kemetic Yoga a respiração é o guia de toda a movimentação. Então, pelo menos de tudo que eu frequentei até hoje de atividades físicas, nunca aconteceu de a pessoa que eu estou guiando colocar muita ênfase na respiração, de ficar me lembrando o tempo todo, levanta o peso na inspiração, abaixa o peso na expiração, abre a perna na inspiração, fecha a perna na expiração, porque não é o foco. Mas na Kemetic Yoga isso é essencial. Você inspira para levantar o braço. Tanto que eu falo muito nas conduções, eu começo falando a forma que você vai respirar para entrar no movimento. Então eu expiro para de repente baixar o corpo. Porque todo o processo da Kemetic Yoga tem muito a ver com, ao invés de forçar, e eu entendo também um pouco que na educação física a gente acaba forçando para conseguir mais força, forçando para ter de repente mais abertura. Na Kemetic Yoga a gente não vai forçar, mas a gente vai ver a parte do corpo que a gente precisa liberar para desbloquear aquela coisa que a gente de repente não estava conseguindo fazer, então a gente não força, a gente desbloqueia. E a respiração acaba sendo o cerne principal disso, porque é a respiração que vai ser a base para vários desbloqueios físicos, mentais e emocionais. Então é isso, enquanto nas práticas de educação física, de esporte, eu nunca, pelo menos, se aconteceu com vocês até me digam, mas eu nunca vi os educadores físicos colocando a ênfase tão grande na respiração, porque não é mesmo o foco, não é porque esteja errado, mas porque não é o foco dessas atividades físicas. Na Kemetic Yoga, o instrutor de Kemetic Yoga vai falar sobre inspira, expira, pausa durante toda a prática, porque é isso que vai fazer com que você restaure seu corpo, com que você ultrapasse alguns bloqueios de repente que tem no seu corpo físico, mental e emocional. Eu separei também, deixa eu ver aqui um trecho do mestre, deixa eu ver aqui, que ele postou essa semana e falou muito sobre essa questão da respiração. Deixa eu ver, que eu tô vendo vocês falando aqui, mas eu não tô acompanhando tanto. Eu uso isso para dança, nos exercícios que me proponho, de sentir meu corpo. A dança tem que ser mesmo, entender como funciona. Isso na dança eu acho que também é uma outra atividade em que isso é muito importante. Aqui o mestre, ele fala, e eu vou traduzir agora, tá, gente? Devia já ter traduzido antes. Tchan, acontece. Eu vi, ele tá falando sobre uma condução errada de yoga, de uma forma geral, não necessariamente de Kemetic Yoga, porque isso também acontece muito. A yoga,
indiana, da forma que ela chega aqui no Ocidente, ela acaba que é conduzida muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes como se fosse uma atividade de educação física. E se ela é conduzida como se fosse uma atividade de educação física, vão ter esses princípios de a respiração no seu foco principal, a performance ser um foco principal, a flexibilidade, a força é o que se persegue. E aí, isso eu não estou dizendo que yoga indiana tem esse objetivo, mas a forma que chega aqui no Ocidente é muito dentro desse aspecto da performance e da educação física. E aí o mestre Issarar Utep, que é o mestre que fez todo o resgate, né, das posturas da Kemetic Yoga nos papiros, nas paredes das Merkútis das pirâmides, e é assim, a grande referência de Kemetic Yoga é o mestre. Ele fala, eu vi algumas pessoas ensinando aulas inteiras de yoga sem nem falar as palavras respiração ou frases como inspira, expira. Na Kemetic Yoga e no método Kemetic Yoga Skills, que é o método que o mestre desenvolveu para potencializar ainda mais as práticas da Kemetic Yoga, os movimentos e as posturas devem ser ensinados de forma que, se eles forem ensinados sem o deep in breath, sem o controle da respiração profunda, se torna inconsistente. Alongar é muito bom como uma atividade física, mas a respiração é a fonte que vai transformar. É o poder da yoga. Respiração profunda, controlada, dirige a força vital para os canais de energia e faz com que ative internamente nossos sistemas fisiológicos e nosso sistema biomecânico, para que eles tenham um maior efeito. Então, é isso. E por causa disso, às vezes, algumas pessoas que praticam outras formas de yoga, por vezes acabam que têm dificuldade de entrar na Kemetic Yoga. E isso eu digo de cadeira. Antes da Kemetic Yoga, eu sou praticante também de Vinyasa, era praticante de Hatha, hoje eu não tenho praticado tanto Hatha, mas gosto também. E quando eu entrei no processo da Kemetic Yoga, que eu comecei a fazer a formação, eu estava fazendo as duas simultaneamente. E em um momento eu percebi que a Vinyasa, para quem não conhece, é assim, em termos de ritmo, é quase que... Gente, eu não vou dizer o oposto, porque todos têm o mesmo objetivo, mas o ritmo é muito diferente. Na respiração da Kemetic Yoga, a gente tem a prática ali que a gente inspira, pausa, expira, pausa. E na Vinyasa é inspira, expira, inspira, expira. E os movimentos são feitos nesse ritmo também, né? Inspira, expira, inspira, expira. E aí teve um momento que eu tava confundindo as coisas. Eu tava fazendo o ritmo de Vinyasa na Kemetic Yoga e não funciona. Então teve um momento que eu parei de praticar Vinyasa, acho que muita gente nem sabe disso, mas eu parei a prática de Vinyasa, eu falei, caramba, não tô dando conta, porque aí eu não tô fazendo Kemetic Yoga. Agora eu já consigo separar o chip na cabeça, né? Eu mudo Vinyasa chip, Kemetic Yoga chip, mas acaba que os efeitos também são muito diferentes. E é isso. O mestre também, ele já falou isso também, né? Que já viu muitas pessoas fazendo o Kemetic Yoga, né? Fazendo as posturas da Kemetic Yoga, mas sem fazer Kemetic Yoga. Eu lembro, inclusive, que em um momento do treinamento ele pontuou disso, pra mim mesmo. Ele falou suas posturas, eu ainda estava naquela mente da performance, né? Ele falou, Ana, Carolina, suas posturas estão muito boas. Você está conseguindo atingir o final das posturas bem, mas você não está entrando na respiração em 4 tempos. E eu recebi um tapa na cara, tá. E eu não entendia, porque eu inspirava, pausava, inspirava. E aquilo para mim foi a grande diferença entre eu mergulhar
no que é fazer Kemetic Yoga e eu separar totalmente não só a prática, mas o objetivo da Kemetic Yoga de outras práticas de yoga e principalmente a forma que a yoga se desenvolve aqui no Ocidente, principalmente isso. E a partir daí, então, quando eu entendi o que era essa respiração em 4 tempos, aí eu passei a fazer Kemetic Yoga pelo método Kemetic Yoga Skills. E isso faz grande diferença justamente por isso, porque então deixou de ser para mim uma atividade física, que era o que eu estava fazendo, mesmo sem me dar conta, mesmo sem a intenção de estar fazendo isso, e passei a fazer uma prática que utiliza o meu corpo físico para gerar energia, para permitir que eu conheça quais são os meus padrões de comportamento, transforme aqueles que me prejudicam e que possa ir cada vez mais em direção ao meu objetivo, gerando cada vez mais energia vital. Kemetic Yoga. Então essa é a diferença e que de alguma forma pode me dar força, pode me dar flexibilidade, essas coisas de fato acontecem, mas só não é o objetivo principal. E aí eu digo para vocês o exemplo de 2 pessoas que praticam comigo e que elas também perceberam muito isso. Uma delas é a Denise. A Denise, ela é da educação física, ela é maratonista e ela fiz uma live com ela também, ela falando do processo, infelizmente não foi salva, mas eu espero poder trazer ela de novo, porque eu acho importante a visão dos educadores físicos, também dos psicólogos quando vem fazer Kemetic Yoga comigo. E aí ela falou, eu lembro a Denise falando, depois de um tempinho de prática comigo, vendo os depoimentos dos destaques que eu coloco sempre lá na biografia do meu Instagram, né? E ela falando, Ana, você coloca os depoimentos das pessoas que fazem a prática com você, mas eu não sinto nada disso que essas pessoas estão sentindo. E eu, tá. Mas primeiro, você não tem que estar sentindo o que elas estão sentindo porque você não é essas pessoas. O que importa é o que você está sentindo. E dentro dessa perspectiva, tente sair dessa ideia de que a Kemetic Yoga é uma coisa que vai cair uma magia e de repente vai sair alguma, sei lá, pode acontecer também, tá, gente? Quando a gente vai vindo para níveis mais elevados, que ultrapassa, e níveis, eu não gosto nem de níveis, porque parece que é um acima do outro, mas camadas diferentes, né? E a gente às vezes sai de uma camada que é mais física, uma camada que é mais mental, e vai para uma camada mais energética, às vezes realmente a gente entra em alguns estados mesmo que são muito meditativos, de não corpo, isso pode acontecer sim. Mas o que eu disse pra ela foi, tá, cada um vai ter uma experiência. Talvez você tenha uma experiência no corpo físico, talvez no corpo mental, talvez no corpo energético, talvez no corpo emocional. Então, qual vai ser a sua experiência vai depender muito de o que você vai se abrir para a Kemetic Yoga te oferecer e o que a Kemetic Yoga também vai chegar para você. Então, veja, quando você fez um movimento A, B ou C e que a gente chegou e falou inspira e agora faz uma pausa e essa pausa você vai absorver o que está acontecendo, agora você expira e depois faz uma pausa para ver como foi que reverberou esse movimento. Ou quando a gente faz todo o movimento, observa como foi que o corpo se desenvolveu, e vai repetir agora, tentando observar quais são as modificações que precisam ser feitas, de forma que essas modificações às vezes são no corpo do ajuste físico, mas às vezes é um ajuste mental, às vezes é um ajuste nas emoções. E aí assim a gente faz de novo. Ou então, a gente quer atingir aquele objetivo, e ela falou que esse foi um dos maiores aprendizados, uma das maiores aprendizagens para ela, que ela disse, eu falando para ela, você quer chegar ao final da postura, mas e o primeiro passo? Qual é a base primeira? Antes de você estar lá na frente, por que você não vê qual é o próximo passo? Que é esse aspecto da progressão geométrica que vocês vão me ouvir falar muitas vezes. E aí, um momento ela chegou. Ah, não, peraí. Entendi agora. É muito bom o rosto, né? A expressão de quando a pessoa faz um... Ah, entendi agora. E começou a praticar. Hoje ela ama Kemetic Yoga.
e ela é uma das pessoas que super divulga, e ela fala: Ana, a Kemetic Yoga me ajuda no processo da maratona, porque antes eu estava aqui na maratona, para fazer a maratona, e eu só pensava, eu tenho que chegar lá em tal lugar, né? Eu tenho que chegar, eu tô aqui no Rio, sei lá, eu tenho que chegar lá em Copacabana. E agora não. Com a Kemetic Yoga e essa ideia da progressão e tudo mais, eu não penso mais que eu tenho que chegar em Copacabana, eu penso que eu tenho que chegar primeiro no final daquela rua e dar meu máximo para chegar no final daquela rua. Quando eu tô no final daquela rua, eu penso que eu tenho que fazer aquela curva da melhor forma e ver como o meu corpo tá nesse momento dessa curva. Aí depois eu penso, e isso vai me tirando a ansiedade de que eu tenho que chegar a Copacabana. Eu tenho que cada momento fazer esse detalhe de ser o melhor em cada trecho da etapa, e isso fez com que meu foco mudasse completamente, me deu um foco de, a cada momento eu estou muito focada para conseguir atingir o objetivo, sem me causar o estresse do volume do todo. Aí eu, Então, é muito sobre isso que a Kemetic Yoga traz pra gente, né? Eu também lembro do exemplo, depois eu vou ler, curiosa, mas depois eu vou lendo o que vocês falarem. Eu lembro também do exemplo da Janaína, da Dani Oliveira, eu já citei elas algumas vezes antes, em que elas falaram: olha, eu tenho uma questão, as duas tiveram questão no punho, né? Uma tem aquele cisto e a outra teve uma fratura mesmo no punho. E elas falaram, não, a Janaína não, a Janaína já chegou e falou: não, eu tenho essa questão e eu vou ver como é que eu vou me desenvolver dentro disso. Então eu vou buscar o autoconhecimento para não deixar de fazer e vou atingir aquele objetivo da forma que eu posso a cada momento. E a Dani, eu lembro que ela chegou e falou: poxa, agora que eu conheci a Kemetic Yoga eu não vou poder fazer porque eu fraturei o punho. E eu falei pra ela: você confia de você fazer de uma outra forma e de que venha te trazer uma outra forma de conhecimento? Que tal você fazer a aula hoje, né? E ao invés de tentar atingir a performance física que todo mundo acredita que tem que fazer, você observar até onde você pode ir. O seu exercício hoje da Kemetic Yoga é se autoconhecer para entender que quando eu não consigo ir até onde todo mundo está indo, qual é o meu limite, onde é que eu posso ir, e respeitar esse limite e estar bem nesse lugar que você pode estar hoje. E aí ela falou, nossa, fez umas 2 aulas, e uma ela falou: poxa, mesmo assim eu ainda tentei chegar lá e eu acabei vendo que não é isso. E nas outras ela foi observando que ela foi trabalhando esses outros aspectos de: poxa, não consigo, então como eu trabalho minha frustração? Peraí, eu não consigo daquela forma, mas dessa forma eu consigo. Então eu mudar a palavra, eu não consigo fazer uma coisa na minha vida eu não consigo fazer da forma que as pessoas outras estão fazendo, mas eu consigo fazer na minha forma, para mim é um crescimento pessoal que às vezes algumas pessoas passam a vida toda sem conseguir fazer. E aí a partir daí, deixa eu só ver se tá tudo ok aqui, tá. E aí a partir daí, 3 coisas que algumas pessoas falam comigo, né? Quando eu digo, vem fazer Kemetic Yoga, e a pessoa fala: não, Ana, não vou fazer porque Kemetic Yoga eu já faço outra forma de atividade física. Uma o ritmo da Kemetic Yoga é muito lento, eu não vou aguentar fazer, eu não gosto de atividade física assim. Aí eu explico: Kemetic Yoga não é atividade física. E esse ritmo mais lento da Kemetic Yoga, na verdade, tem esse objetivo de fazer com que a gente trabalhe nossa ansiedade, porque o ritmo que a gente tá hoje... Gente, hoje a coisa tá misturada, viu? Tem um monte de coisa acontecendo aqui, vocês nem imaginam. Peraí, deixa eu só ver se vai acionar aqui. Peraí, live é assim, peraí, segura porque eu tô vendo que tá tendo um problema aqui. um segundo. Eita, hoje é isso, é o cachorro do vizinho, é o telefone, é a bateria que caiu de repente, e a gente respira, né, pra ficar bem.
porque senão não vai. Bom, voltando. E é assim, tá, gente? Tem que ser assim mesmo, não pode se agoniar. E agora a live não vai sair perfeita, não vai sair como você pensou. Vai sair como deu hoje. Então, tá. Então, muitas pessoas, quando eu falo, vem fazer a Kemetic Yoga, e aí a pessoa fala, mas eu já faço atividade física. E Ana, a Kemetic Yoga eu falo que não é atividade física, e a pessoa fala, é porque o ritmo é muito lento, Ana. E aí eu digo assim, mas tem uma função para esse ritmo ser lento. A função é justamente a gente começar a observar como o ritmo das normas nos acelera, porque a gente está em um ritmo de Twitter, né, de informações muito rápidas, a gente tem que fazer muitas coisas, e então esse ritmo da Kemetic Yoga tem o objetivo de baixar essa ansiedade, e não é raro que uma pessoa comece a fazer Kemetic Yoga, foi assim, e fale, caramba, eu não vou ficar aqui não, é muito devagar. E não entende que é justamente esse momento que o corpo tá dando uma sinalização e te falando, por que você tá indo com tanta pressa nas coisas? Não é? Porque você tá indo com tanta pressa nessas coisas. Uma outra coisa que acontece, vou ignorar, uma outra coisa que acontece é essa questão também da performance, de que, Ana, eu tô fazendo a Kemetic Yoga, mas eu não tô fazendo, não tá saindo tão perfeito assim o movimento como eu vejo nas fotos, como eu vejo nos vídeos, como eu vejo como você. E eu digo, mas não tem que ser, né? O objetivo não é que você faça essas posturas perfeitas. Live, que é isso? Agora me ligaram aqui, eu acho que não conseguiram lá, me ligaram aqui. Ai, de novo, então tem essa coisa das performances. A gente... a pessoa chega e fala, mas eu não consigo fazer as posturas perfeitas. E aí eu falo pra elas, o objetivo maior pra mim não é que você chegue a essa postura perfeita. Pra mim o que mais importa é como é que você vai lidar com sua mente quando você não consegue fazer a postura perfeita. O que é que significa você quando todo mundo tá fazendo e você não conseguiu fazer? E daí? O que é que tem? Qual é o problema nisso? Como é que você vai lidar com essa questão? E, por último, também, né, a outra coisa que me falam quando eu digo, vem fazer Kemetic Yoga, e a pessoa fala, não, mas não dá pra fazer porque essa atividade física agora porque eu tô com algum problema em alguma parte do meu corpo. E, de novo, a não ser que seja uma coisa muito grave, dificilmente você não vai poder fazer, porque, de repente, você não faz a postura, mas você faz a meditação. Você não faz a meditação, mas você faz a respiração. Então... sabe, não consigo, chega de desculpa, não tem como, se você pensa em fazer Kemetic Yoga como um recurso de praticar a sua ancestralidade, não tem essa desculpa de confundir mais Kemetic Yoga com atividade física, tá? E aí, de uma forma que eu posso falar para quem quiser começar, para quem de repente tá vendo vídeos por aí, e praticando de forma independente agora, são alguns pontos, né, algumas sugestões que eu gosto sempre de dar, que é o quê? Primeiro, entre no universo, saia do universo do fazer e entre no universo do sentir fazendo. Então, pare de levantar a mão, sinta você levantando a sua mão. E faça isso em coisas outras do seu dia a dia mesmo, sabe? Você pode treinar mesmo, pegar um copo ou sentir seu tato, sentir a textura, sentir o ritmo, sentir a temperatura desse copo. Porque é mais ou menos, não é exatamente isso, mas é mais ou menos nessa atmosfera do sentir-se fazendo a coisa que a Kemetic Yoga deve se desenvolver. Porque quando a gente sente... E o sentir é muito, é uma consciência, uma forma de consciência muito forte na cultura africana, muito mais do que o penso logo sou, mas sim eu sinto para estar, eu sinto como eu ibe, qual é o caminho que eu devo levar, né? Quais são os caminhos que me trazem equilíbrio.
Quando a gente entra então na Kemetic Yoga, nesse universo do sentir, é que a gente começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento a gente pode se transformar. A outra coisa também é a gente sair definitivamente desse universo da performance. Isso também eu vou bater sempre. Lembrando que a gente performa nessa sociedade, que é a sociedade de produção, em tudo quanto é área da nossa vida. Então, a gente performa no trabalho, só que aí o que é que acontece? A gente produz muita coisa, mas não tem tanta qualidade. Então, mas fez sentido aquilo que foi feito? Sentido nesse momento? Quem é da academia, que faz mestrado, essas coisas, também sabe como é uma máscara, né, de performance, de tenho que publicar 40 artigos científicos em um mês. Então, assim, faz de qualquer jeito, faz 40 pessoas um artigo só e coloca o nome de todo mundo, cada um escreveu uma linha. E assim, então performou, tá lá, mas e a qualidade daquele texto? E o desenvolvimento intelectual que deveria ter tido até chegar naquele lugar? Outra coisa, a gente performa também. Vida sexual é um dos lugares que a gente vê muita performance, porque a nossa educação sexual ou deseducação sexual acontece muito nesse caminho a partir dos ensinamentos, né, das informações de filmes pornográficos. Então a gente chega, quer fazer e pronto, chegou ao orgasmo. Mas e todo o processo do sentir antes disso? E se não chegar ao orgasmo, mas for prazeroso durante o processo todo? E quem disse que tem que chegar todo dia ao orgasmo? Porque senão não teve a relação sexual? Como é essa lógica no final? Então também é um lugar da performance, não conseguir atingir, olha como tá meu corpo, quantas mulheres têm vergonha de acender a luz durante as relações sexuais, quando o que importa é, eu tô sentindo e tá me dando prazer, você tá sentindo e tá te dando prazer, tá todo mundo consciente, gostando do que tá fazendo, vamos em progressão geométrica também nessa área, sabe? Então a primeira dica é isso, para quem quer começar a Kemetic Yoga, entrar nesse universo do sentir. A segunda, sair desse universo da performance. E isso, né? Trabalhar, entender que além do corpo, o corpo, ele é a morada do espírito. Então esse corpo, na verdade, ele vem trabalhar uma coisa que é além dele. Se na educação física a gente está muito naquela coisa de o trabalho do corpo, na Kemetic Yoga a gente vai trabalhar o corpo, mas sabendo que ele é a morada do espírito e que de repente a Kemetic Yoga se torna um meio de comunicação entre o corpo e o espírito, um meio de escutar o que o espírito está falando. E quando eu digo escutar o que o espírito está falando, por quê? Porque quando eu tenho uma dor, quando eu tenho uma frustração, é a minha essência que está ali, a minha essência espiritual, né, que está falando como é que eu me desenvolvo no meio de uma prática. E aí o corpo sente, porque traciona, porque a gente sua. Então eu vejo muito isso, né? Se o corpo é a morada do espírito, a Kemetic Yoga pode ser uma forma de escutar aquilo que o espírito quer falar pra gente. E é isso. É isso. Eu acho que a prática principal que eu trago pra vocês hoje, né, para experimentar mesmo que se você souber uma postura de Kemetic Yoga, tem aí no meu feed do Instagram, podem me seguir no Instagram, quem não tá no Instagram, tem uma série de posturas que eu fiz, que eu ensinei de alçar, alçar, vocês podem pegar essa, ou mesmo que não pegue essa, já aplica esse princípio no seu dia, mesmo que não seja na postura. Hoje, depois quando terminar aqui essa live, não sei se você vai tomar café, não sei o que é que você vai fazer, mas seja lá o que você for fazer, ao invés de somente fazer, por um minuto que seja, se sinta fazendo a coisa que você tá para fazer logo depois dessa live. Se for se levantar, não se levante. Sinta o processo de se levantar. E observe como é que está esse corpo nesse processo de se levantar. Como é esse processo, se ele é automático, se ele acontece com consciência, se o corpo está te pedindo um levantar de uma forma esquisita de repente porque a coluna está doendo ou não. Se você levanta com pressa porque tem que fazer logo alguma outra coisa. Ou se você levanta
sente o corpo, e agora qual é a próxima coisa que eu devo fazer? Então, quando terminar aqui, a próxima coisa que você for fazer, faz sentindo, tá? E por último, se forem tentar uma postura, de repente, de Kemetic Yoga, que de repente vocês acham que é desafiadora, faz e observa quais são as histórias que a sua cabeça vai te contar com o desafio de talvez você não conseguir fazer. E respira, trabalha essas histórias, porque é muito mais sobre isso. Então é isso, gente. Eu queria muito, há muito tempo fazer essa live, né, com essas explicações, esse chega de desculpas, muito com base de pessoas que me falam Kemetic Yoga, mas eu já faço atividade física, então não precisa fazer, porque o objetivo era justamente trazer de forma mais pontual. Eu sempre estou falando, não é atividade física, não é atividade física, não é atividade física, mas eu acho que eu nunca parei para falar dessas diferenças, né? Que então, se na atividade física, na educação física, a gente tem parâmetros diferentes de mensurar a eficácia, a gente mensura por perda de massa muscular, a gente mensura pensando se teve uma diminuição de medida do corpo, se aumentou a carga do peso e tudo mais. Por um lado, então, esses são os critérios da educação física, que na Kemetic Yoga não vai funcionar, porque esse não é o objetivo. Nosso objetivo é muito mais, eu senti mais energia depois que eu terminei a prática. Quando eu tive uma dificuldade, eu parei ou eu fui em frente? Como foi que eu fiz para superar aquilo que eu achava que não conseguia? E quando eu conseguia, eu me acho superior aos outros porque eu consegui? Ou eu chego e falo, poxa, atingi o meu objetivo e agora eu vou de repente ver como eu posso ajudar o outro ou o que é que eu posso fazer no momento. Então, é esse processo em que também, enquanto o educador físico de repente não tem a obrigação de te provocar a se conhecer nos processos dos ajustes que você precisa para ir mais à frente sozinho, o instrutor Siba de Kemetic Yoga, ele deve te provocar para que você tenha a máxima autonomia e que um dia, de repente, você possa praticar sem ele. Ele não precisa ser seu personal trainer para sempre. Ele quer que você vá, pelo menos eu quero que todo mundo vá. Eu adoro quando eu vejo as pessoas praticando e postam na internet lá, eu digo, tá praticando sem mim. É esse o objetivo. E é isso, essa eu acho que são as principais diferenças. Deixa eu ver só aqui algumas observações. Ana, ouvir o silêncio, maravilhoso, é isso. Tem isso sobre ouvir o silêncio. Eu tinha visto algumas coisas em cima. Às vezes penso que não estou conseguindo realizar a prática, mas continuo tentando. Quando a gente fala de Kemetic Yoga, no meu entendimento e a forma que eu referencio para vocês é que não existe não estou conseguindo. Você começou a fazer, você já está conseguindo. Só não consegue fazer se você não começou a fazer. A partir do momento que você começou a fazer, tudo é conteúdo, né? A sensação do não conseguir fazer já é um conteúdo que você pode trabalhar de, poxa, quando eu penso que eu não estou conseguindo, então o que é que eu faço com esse eu não estou conseguindo? Você já está tendo conteúdo para trabalhar, sabe? Então é isso, ultrapassa, né, essa questão dos objetivos finais. A minha maior dificuldade ainda é coordenar a respiração com o movimento. Quase sempre tem uma respiração entre o movimento. Mas isso é um processo mesmo de educação. A gente acabou se deseducando nossa respiração. Acredite que, às vezes, pessoas que já estão praticando comigo há um tempo já também pedem, Ana, volta e revisa a coisa da respiração. Às vezes eu sinto que eu falo, saí do ritmo da respiração, mas a grande questão é que, saiu, então está errado, você agora não é mais instrutora Siba de Kemetic Yoga. E não é isso. Na verdade, quando eu de repente saio da respiração, eu já tenho a consciência de qual é o ritmo que minha vida tá, que está fazendo com que eu me acelere tanto e não entre na respiração. Então, na verdade, isso é um sinalizador, né? A grande questão é, eu tenho consciência que é um sinalizador e eu vou utilizar isso para modificar como é que eu estou lidando com minha vida, como é que eu estou lidando com minha rotina. Então também é conteúdo. Quando o não conseguir é muito rico, na verdade, na Kemetic Yoga. Porque quando a gente consegue, parece que tá tudo bem, parece que nada aconteceu, tá tudo, né, tranquilo. Mas o não conseguir é muito conteúdo do que a gente precisa. E cheguei onde precisava. Amo Kemetic Yoga, eu também.
Eu amo yogas, mas a Kemetic Yoga realmente abriu um portal assim de conexão ancestral que tá fazendo muita diferença. E é isso. Então chega de desculpas, tem um último depoimento aqui, vou ler esse último. Os parâmetros das atividades físicas não se aplicam ao Kemetic Yoga, porém os parâmetros da Kemetic Yoga vai trazer para as práticas das atividades físicas uma qualidade muito maior. É sim. Lembrando que, na verdade, tanto as atividades físicas têm esse objetivo muito de desenvolver uma aptidão física de alguma coisa, mas tem como objetivo secundário o foco e gerar energia, só que isso é secundário. E na Kemetic Yoga é o oposto, isso é o principal. E, de repente, conseguir a flexibilidade, você vai conseguir com o tempo, mas é o secundário, não é o foco principal. Então é isso, gente. A Kemetic Yoga é de fato uma porta para a gente praticar nossa ancestralidade, porque a gente está entrando no contato com o corpo, a gente está trabalhando os princípios de Terhut, de autoconhecimento para autorrealização. A gente vai se entendendo cada vez mais como uma célula, né, dentro desse macrocosmo natural enorme que a gente faz parte. E então eu espero que depois daqui a gente tenha muito assim nítido, de forma mais objetiva, essa diferença entre Kemetic Yoga e atividade física e educação física, né, práticas mais físicas. Lembrando então que Kemetic Yoga definitivamente não é uma prática, não é uma atividade física, mas ela é uma atividade física, mas não tem um objetivo de esporte, né, dessa atividade física, mas ela é uma prática que usa o nosso físico para atingir alguns outros caminhos de autoconhecimento e cura e transformação e foco de energia vital e atingir nossos objetivos. Então, chega de desculpas. Se você quer praticar Kemetic Yoga e achava que era atividade física, isso não é mais desculpa. As duas se complementam, mas de forma nenhuma se excluem. Tá bom? Shiem Utep. Ankh Uja Seneb. Agora fez silêncio em tudo aqui. Que bom. Deixa eu ver. Desliga um. Desliga o outro.